Hello, hello. Muito boa noite. Oi, Ana. Olá, pessoal. Tudo bom? A gente já vai começar. Hoje a gente tem dois convidados, a Ana Luísa e o Matheus. Eles são irmãos, dois ex-alunos meus. Vou só esperar eles entrarem na live para poder convidá-los. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode clicar nesse pontinho de interrogação e mandar para a gente. E também, se você clicar nesse aviãozinho, manda para os amigos, manda para os familiares, manda para quem vocês acham que vai gostar de saber um pouco mais sobre intercâmbio na Europa, inglês, o papel do inglês nas viagens, no vestibular, no trabalho. Então, vem com a gente que vai ser bem legal. Deixa eu só esperar eles entrarem, a Ana Luísa entrar e o Matheus. Eu sou um pouco nova aqui, como eu disse. Não sei se eu consigo chamar os dois ao mesmo tempo, mas se não, vai ser ladies first, damas primeiro. A Ana Luísa começa, tá certo? Então, vamos esperar só mais um minutinho eles entrarem. Hello, hello. Olá. Um monte de ex-aluno. O Matheus já tá aqui. A gente já vai tentar convidar. Deixa eu só esperar a Ana entrar também. E aí eu vou ver, senão eu começo com elas, que eu combinei que ladies first, a Ana entrou. Então, deixa eu ver se eu consigo convidar. Não, só consigo convidar um. Então, como a gente combinou, ladies first, ok? Vamos começar com a Ana Luísa. Ela tá chegando, já mandei o convite, ela vai aceitar. E hoje a gente, se Deus quiser, não vai ter, ó, fingers crossed nenhum. Aí, a Ana tá aí. Tudo bom, Ana? Tudo. Só deixa eu arrumar aqui, Ao- porque da minha mãe não tá aparecendo ainda, que ela quer ver a live. Não tá aparecendo que tá ao Então, vivo vai já. lá, Tiete. Tem que ter. É, Eu falo que na live sempre vão ter, pelo menos na minha, duas pessoas. Minha mãe e meu marido, né? Vão minha ter mãe duas fala assim. pessoas, né? É. Então tá aí. Imagina uma live sem a minha mãe vendo. Não, Carol não vendo tem também. como, não tem como. Beijos, primo. Te amo. Olá, Carol. É a Bantim, tudo bom, Achei, mãe. Bantim? Ai, meu Deus, peraí, meu olho tá coçando. Tudo bem. Então, como eu estava falando pro pessoal, não dá para chamar os dois ao mesmo tempo. Então, primeiro a gente vai entrevistar a Ana, porque ladies first. Depois a gente vai entrevistar o Matheus. Então, a gente fez um combinado de um guia de perguntas. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar aí no pontinho de interrogação. Ou, ou aqui na parte escrita também dá. E manda, clica nesse aviãozinho, manda pro pessoal, que aí a gente já está começando. Então, vou apresentar a Ana Luísa. Os dois são meus ex-alunos no Luterano. A Ana Luísa estudou comigo do nono ao terceiro. Então, a gente passou 4 anos juntas. E ela faz cursinho pré-vestibular específico para medicina. Então, ela quer entrar numa das vagas mais concorridas no Brasil, né? E ela também fez intercâmbio para a Alemanha. Tanto o Matheus quanto a Ana fizeram o mesmo intercâmbio, que é pelo Interact Rotary, né? Que aí eles vão explicar um pouquinho mais. Então, Ana, para a gente começar, você se apresentando aí, fala para mim um pouquinho sobre você, sobre a sua vida aí, dessa vida de cursinho, como funciona a sua rotina. Explica pra gente. Então, meu nome é Ana, eu tenho agora 21 anos. E desde que eu terminei o ensino médio, não, né? Porque eu fui pro intercâmbio, aí eu voltei, eu fiquei meio perdida, tipo, o que eu vou fazer da minha vida. Decidi fazer medicina por um motivo do intercâmbio também, que logo mais a gente vai falar sobre. E aí eu fui fazer cursinho. Eu comecei a fazer cursinho presencial, tipo, eu ia todo dia pro cursinho em Tatuapé, depois eu fui pra Paulista. Eu ia todo dia, eu achei muito cansativo, eu não gostava das aulas, porque, querendo ou não, eu vinha de escolar, eu já tinha uma base boa, então ver tudo desde o começo era muito repetitivo. Então eu preferia, esse ano eu tô fazendo em casa. É bom porque na pandemia todo mundo fazendo em casa também. Mas eu Já comecei a era a fazer opção AD. dela antes da pandemia, né? Antes da pandemia eu já queria fazer EAD, eu já fiz EAD. E, assim, pra fazer EAD você tem que ter, tipo, eu começo a fazer minhas aulas, eu marco, tipo, das 7 a matéria, das 8 às 9 a outra. Tem que ter uma boa disciplina, né? Quando a gente estuda EAD, o foco principal é ter uma boa disciplina e seguir um roteiro de estudo, né? Sim.
Eu faço pausas pra não ficar, tipo, muito puxado, mas eu tenho, tipo, horário regrado, porque senão eu fico assistindo vídeo do YouTube o dia inteiro e não dá, né? Fica puxado. E fala pra mim, quantas vezes, agora esse ano, qual é a sua tentativa para medicina? Estamos em que número? Pera, tá travando o seu áudio, eu não tô ouvindo Né, na você. verdade, travou aqui pra mim você. Esse ano, você já fez vestibular para medicina nos anos anteriores. Esse ano qual é o seu Sim. número? Qual é o número de vezes que você tenta esse ano? Esse ano eu vou tentar. Terceira. Então já tem. Só Isso. que, gente, medicina, eu peguei uns dados aqui. Em medicina, os dados são assustadores. Porque olha só, quer ver? Quem pesquisa tem. Informação de 2019, baseada em Sisu, ProUni e FIES. E aí eu tô falando na ampla concorrência. A nota, a maior nota de corte foi em Caicó, 901,5 pontos no Enem, a nota de corte. Depois no Rio Branco, 857. É ponto pra caramba, gente. Vocês têm noção? Que tem que ralar muito porque a concorrência é muito, muito grande. Em Caruaru, em Pernambuco, 853 é a nota de corte. Foi a nota de corte o ano passado. E se a gente for comparar, ó, a Federal do Rio de Janeiro, você fez a Federal do Rio de Janeiro, não fez? Tá me ouvindo? Não, agora eu tô ouvindo. Você fez a Federal do Rio de Janeiro, não fez? Não, a estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, que era a minha Você primeira fez a opção. estadual? Ah, Isso. tá. Na federal, a nota de corte é 822. Sabe quanto é a nota Sim. de corte na mesma universidade para administração na ampla concorrência? Deve ser, 696. 600, é viu? muita diferença. Você já As passou para menores notas de odonto, né? corte, já eu passei pra odonto desde o primeiro ano que eu prestei. Aí minha mãe queria que eu fosse, a gente ficou tipo, pai, eu vou. Mas eu fico pensando, né? O que é um ano a mais de cursinho pra fazer, tipo, o resto da minha vida o que eu realmente quero fazer? Então, eu fico É, tentando, né? o estudante de medicina tem que ter esse pensamento positivo mesmo, porque não é fácil, não é falta de capacidade, né? É muito concorrido, é muita gente. Por ano, o Brasil oferece, quer ver? No ano, o Brasil oferece 31.500 vagas de medicina. Isso os dados do ano passado, tá? Não são os dados desse ano. É muita, parece muita vaga, mas é pouca, porque medicina custa muito caro. Então, o pessoal vai forte nas universidades públicas, né? Bem legal. E a gente Exatamente. teve uma conversa, Ana, e você falou assim, não importa se são 5 questões de inglês. Qual é a sua opinião aí? Porque geralmente a gente não tem um monte de questão de inglês comparado com outras disciplinas. Mas inglês você acha que é importante na hora de uma prova? É muito importante, porque, gente, você quer medicina, por exemplo, a FUVEST, são 90 questões. E, sei lá, são 7 em inglês. Você pensa, nossa, 7 é pouco. Mas se você pensar que você tem que acertar, tipo, 88, 85 para ter chance de passar da segunda fase, essas 5, 6 de inglês são muito importantes. E como eu já Cada. falo um inglês, Isso, pode terminar. e como eu já falo um inglês bom, então, tipo, essas são 6 questões que eu já vou garantida. Eu já vou mais tranquila que 6 questões são garantidas para mim, entendeu? Isso é uma realidade que não é todo mundo. Hoje eu postei que só Sim. apenas 5% da população brasileira fala inglês e 1% é fluente. 5% é pouquíssimo, é muito pouco. Então, qual é a ideia desse projeto? Que através das técnicas de leitura, se bem trabalhadas e se o aluno se dedicar, é possível realizar uma prova e pontuar, porque cada um acerto a mais, por um ponto, você pode não passar para a segunda fase. Se a nota de Um corte pouco naquele faz ano toda a foi. diferença. Exato. Se a nota de corte foi 80 e você tirou 79, você não vai para a segunda fase. Então, em inglês parece pouco, mas se eu não me engano, eu tenho até anotado aqui. O ano passado foi 8,88% da prova objetiva na FUVEST. Então, cada ponto ajuda muito. A Ana e o Matheus, eles faziam inglês desde novos, né? Nós três estudamos na mesma escola de idiomas aqui de Ferraz. E aí, eu queria saber
quando você foi para a Alemanha, você já foi falando inglês, você já tinha um bom nível de inglês. O que que isso te ajudou lá no intercâmbio? O que que te ajudou na Alemanha, na interação com a família? Conta um pouquinho pra gente. Peraí, cortou bem na parte da pergunta. Qual foi a pergunta? Tá. Quando você foi para a Alemanha, você foi já falando inglês, você tinha um bom nível de inglês. Eu quero que você me diga o quão o inglês foi útil para a sua adaptação no intercâmbio, para fazer amizade, para poder conhecer o país e o que mais você quiser falar. Gente, o inglês foi essencial para eu conseguir sobreviver nos primeiros meses, já que eu fui sem falar nada de alemão. Então, para me comunicar com a minha família, com a minha host family, para comprar coisas no mercado, o inglês foi, tipo, essencial. Na escola, eu não fiz tantos amigos com inglês, porque os alemães têm uma mentalidade, tipo, tá bom, você tá na Alemanha, você tem que aprender o alemão. Então, eles, sabe, tipo, eles me ajudavam a falar, tipo, falavam inglês comigo, mas pra me ajudar a falar alemão, entendeu? Então, eu aprendi muito alemão a partir do inglês também. E isso me ajudou bastante. E como era a sua rotina de estudo lá? Você frequentou uma escola regular? Como é que funcionou esse período lá? Então, eu frequentava uma escola de ensino médio regular, eu estava no segundo ensino médio lá, mas eu Pública ou tinha algumas diferenças. privada? É, tudo pública. Tudo pública, tá. Mas tinha algumas diferenças. Por exemplo, que eu fazia curso de alemão para estrangeiro à tarde, então eu não tinha todas as aulas. Porque as pessoas Tá, lá têm aula tipo das 8 às 5. Eu tinha aula das 8 à 1, aí eu ia pro curso de alemão. entendi. E na maioria das matérias, que eram mais difíceis, sei lá, tipo, matéria de política, história, que são mais difíceis assim, com vocabulário, eu era só um 20. Mas nas tipo, de inglês, eu tinha que fazer prova, trabalho, mais artes, educação física, alemão também. Matemática, imagino que também normal, porque é universal. Matemática eu não fiz lá, porque lá tem tipo. Quando eu entrei, a minha host sister, a minha irmã, era da mesma idade que eu. Então eu peguei nas salas dela Certo, e lá você escolhe, tipo, a área que você quer seguir. E ela não era, tipo, exatas, então não tinha muitas matérias de exatas que ela fazia. As aulas de matemática eram pouquíssimas, entendi, biologia eram pouquíssimas também. Mas biologia entendi. tipo, eu não fazia prova, só que eu participava da aula, assim. Tá. E fala pra mim uma coisa, como eram as aulas de inglês lá? E o inglês lá era o quê? Qual era o tipo de inglês que eles ensinavam? Eles ensinavam mais o inglês da Inglaterra, realmente, pela proximidade geográfica. E, assim, as aulas de inglês, eles usavam, tipo, a história da Inglaterra e das colônias, né? Dos Estados Unidos, Austrália e tudo Em mais, Boston, tudo? pra Uhum. isso, pra explicar o idioma. Então, tipo, passavam um texto, um filme, um documento. Tanto é que teve um filme que a gente trabalhou, Aterano. Eu lembro que você me falou. O É, Mordomo da Casa Branca, a gente tinha trabalhado, eu adoro trabalhar com filmes. E aí, depois, quando ela chegou lá, ela me mandou uma mensagem que a professora de lá estava trabalhando o mesmo filme com eles. Então, assim, mostra que o ensino de inglês, ele é isso, ele é bem globalizado e as aulas que dá para ter aqui tá lá. A única diferença lá, as aulas eram 100% em inglês, né? Que eles levam bem a sério o ensino de inglês na escola regular, né, Ana? Você estava falando? sim, eles levam bem a sério e é uma coisa já cultural. Por exemplo, aqui no Brasil, a maioria das pessoas que falam inglês são da minha faixa etária, assim, os jovens. Lá, tipo, meus avós falavam inglês, sabe? Então, tipo, é uma coisa muito mais cultural, sabe? Se aprender a falar inglês. Até É. porque eles estão cercados de vários países com vários idiomas diferentes, sabe? Tipo, em 4 horas eles chegavam na França. Em 3 horas você chega sei lá, mais 3 horas você chega na Itália. Então, tipo, É tudo a muito proximidade próximo, né? influencia também nisso. Então, a questão de idioma para eles, tipo, muitas pessoas da minha idade lá já falavam, tipo, alemão, francês e inglês, entendeu? Entendi. Muito legal isso. E aí me fala assim, por que que você decidiu fazer o intercâmbio? E aí a gente teve uma pergunta que é por onde começar a planejar o intercâmbio? Olha, por onde começar a planejar? Você tem que saber o que você quer da sua vida. Eu não queria ir para um país que falasse inglês, minha prioridade, né? Claro que se eu tivesse essa opção eu iria. Eu só queria sair, para falar a verdade, né? Mas se eu pudesse escolher, seria um país que não falasse inglês, porque eu penso assim, eu não quero seguir a vida acadêmica com idiomas. Então eu tenho que ter o inglês perfeito, sabe? Eu entendo
pra mim já tá suficiente. Eu entendo, eu falo, eu escrevo, ótimo. Eu queria aprender um novo idioma. Então, eu já tava com essa mentalidade. Aí, também tem que ver pelo lado financeiro. Se você quiser escolher bonitinho a cidade, as casas que você vai ficar, fica mais caro pelas agências. Mas eu fiz pelo Rotary. Pelo Rotary, você se inscreve, aí você faz uma prova, te dá uma classificação. Aí o primeiro escolhe, o segundo escolhe, o terceiro escolhe, aí por aí vai, entendeu? Eu fiquei em primeiro, então eu escolhi a que eu queria, Ela que foi pôde a escolher o Alemanha. país que ela queria, exato. Eu fiquei em primeiro entre, sei lá, 120 pessoas. Então eu, tipo, eu tinha todas as opções. Só que foi estranho porque eu não tinha decidido antes. Então eu tava totalmente perdida, não sabia o que escolher. Eu acabei falando com várias pessoas que eu conheci que fez intercâmbio antes de mim, meus amigos, ou até professores do Luterano, sobre o que eles recomendavam e o que eles achavam. Só que aí eu acabei escolhendo na hora mesmo, que foi a Alemanha. Talvez porque seja A e tava em primeiro lugar assim, mas acabei indo pra lá. Entendi a ordem alfabética. Que bom, Sim. que legal. E começou o alemão hoje? Hoje meu alemão tá bem, bem pior do que quando eu tava lá, hein? Ah, sim, Esses porque é a dias, ontem, prática, né? sim, ontem eu tava vendo um texto que eu escrevi em alemão na minha última semana lá. E, tipo, foi um texto super bem estruturado. Eu fiquei, gente, eu fiz essa construção sintática. Porque, por exemplo, hoje eu leio, eu entendo. Tipo, muita coisa, eu leio muita coisa. Mas como o que eu faço mais é tipo, assistir séries em alemão, mas eu não converso mais. Então, a minha fala está bem, bem prejudicada já. É. A fala, a habilidade do speaking em qualquer idioma é a primeira que enferruja. Porque a Tem que treinar. fala depende de treino. A gente consegue treinar o listening assistindo séries e filmes no idioma. Aí põe a É o teu. legenda também. Então, isso a gente consegue treinar muito. A leitura e o listening. Escrever, às vezes, é mais opcional, mas também escrita é treino. Agora, a fala é treino, mas eu garanto que se eu te jogar agora na Alemanha, em uma semana dá um clique aqui, parece que vira um botãozinho, Sim. e aí o negócio Aí já quando eu já me. entra, já vem fluindo. Exatamente. Muito legal isso. Então, o intercâmbio que ambos fizeram, e eu tive vários alunos do Luterano que fizeram, os Piacentines, três irmãos, o Bernardo, que também vai fazer uma live com a gente segunda-feira sobre Enem em Portugal, ele estuda em Portugal. Quem mais foi? Bernardo, os três Piá, as meninas foram, a Cato, a Izinha, todos pelo Sim. Rotary. Eles falam Rotary, mas eu não consigo falar Rotary. Todos pelo Rotary, que é o Tanto pelo faz, eu gosto. Interact, que é tipo um grupo de jovens que tem um custo, né? Então, como funciona esse custo, mais ou menos, assim? E fala pra mim como é a escolha da família. Se Então, o vocês custo. podem escolher ou não, como funciona? Porque deixa eu só fazer um adendo. O Rotary, o Brasil manda um e vem um para casa. Então, a família da Ana Luísa teve um aluno, um intercambista também aqui com a gente. Então, explica pra gente um pouquinho. Então, é assim. Quando você se inscreve, você vai pagando algumas mensalidades, sabe? Tipo, eu não sei ao todo quanto é que fica, mas não é muito, tipo, é bem mais barato do que as outras, sabe? E se você considerar que quando você tá no país, o Rotary de lá te dá uma mesada também, de, sei lá, me deram uns 80 euros por mês. Então, tipo, o dinheiro que se você dá, basicamente paga o que você tá lá, entendeu? Certo. E fora isso, tem que pagar passagem, você tem que comprar o blazer, que a gente usa um blazer com os Com pins, os pins, que é bem bonitinho. Qualquer coisa eu mostro depois. tá? Manda uma foto, eu posto aqui nos stories. Escolhe a família de um intercambista que está indo viajar e a família está recebendo o intercambista, entendeu? Três Sim. famílias. Eu fiquei uns 4 meses cada uma. E eu não pude escolher. Tem casos de pessoas que se não adaptam com a família e pedem pro Rotary trocar, isso acontece. Mas é bem raro, porque geralmente a família está com a mente aberta, até porque o filho delas está nessa mesma situação. Então, eles querem te ajudar ali, entendeu? O que é bem Sim. interessante. É diferente de um intercâmbio de ir numa agência e só ir estudar o idioma. É uma troca, é um exchange program mesmo. Sim. Porque um Até vai e assim, outro vem. sim. Quantos Aqui em moraram casa na sua ficou, casa? Porque isso que eu ia falar, ela e o Matheus foram pelo mesmo estilo de programa. E aí vão trocando. Quantos passaram pela sua casa? ficou
uma indiana, um colombiano, um taiwanês e um mexicano. Ficaram 5. 5. Isso é bem legal, é bem interessante. Eu dei aula para todos eles, eles foram alunos aqui nosso do Luterano, e foi bem legal essa convivência. Até um deles, o Fabian, que foi o nosso primeiro intercambista, ele cursa medicina aqui no Brasil. Ele é colombiano, né? O Fabian? Sim, o Fabiano é da Colômbia. Ele faz lá no Ceará agora, medicina. Isso, que é bem legal. Nossa, era um intercambista que tinha um português que ficou uma graça, excelente. Todos foram muito bons, foi muito legal essa experiência. A gente teve mexicanos, a gente teve indiana, a gente teve, acho que chinês, né, se eu não me engano. Mas ele marcou porque a gente acaba tendo contato aí pelas redes sociais. Para a gente finalizar, você pode falar mais alguma coisa que você acha importante? E eu queria saber o que o intercâmbio agregou na sua vida e se ajudou a potencializar o seu inglês para a prova. Pensa, se aumentou o seu vocabulário, essa vivência, se você acha que agregou. Eu sei que você já vinha com uma bagagem de inglês boa, mas você acha que seu repertório pessoal no inglês aumentou com esse intercâmbio? Gente, o intercâmbio, eu costumo falar que eu fui uma pessoa, voltei outra. Ele me mudou muito, eu aprendi várias coisas, tanto no inglês, tipo, de vocabulário, porque uma coisa é você aprender na escola, outra coisa é você realmente precisar do inglês para sobreviver, entendeu? Você acaba aprendendo várias outras coisas, descobrindo outras palavras, outros modos de dizer as coisas. Isso interfere bastante também quando você está lendo um texto para o vestibular. Mas principalmente o que me trouxe do intercâmbio assim foi a minha vontade de cursar medicina, porque o meu pai, daquela família, da última família que eu estava na Alemanha, era médico cirurgião aposentado. Então, tipo, ele tinha muito tempo livre e muitas histórias para contar. Então, isso mudou muito. Que legal. Eu fico muito feliz. Você tem alguma dica para quem vai encarar, quem tem o sonho aí de fazer medicina? Você que está aí nessa empreitada, que eu sei que ela é muito dedicada. Ana, os dois são irmãos, mas é muito engraçado quando você dá aula para irmãos, porque são totalmente diferentes. A Ana tem um perfil mais sério, mais concentrado, sempre foi aquela aluna assim mais calma na dela, muito empenhada. E aí você tem essa experiência de estudo, porque você está aí no vestibular mais concorrido do país. Alguma dica para quem tem vontade? Eu tenho vários alunos que entraram, que querem fazer medicina, que passaram aqui pela live ou que vão ver depois. O que você deixa aí dessa sua experiência com vestibular para a medicina? A minha dica é realmente ter foco e não desistir. Porque você pode pensar, nossa, mas 3 anos de cursinho é muito tempo. Mas pensa que são 3 anos de cursinho pra, cara, a vida você fazendo o que você realmente quer, entendeu? E pra mim isso compensa bastante. E, ok, o SISU pode ser difícil, mas tem o FIES, tem outras opções, entendeu? Tem muita particular que dá bolsa. Então você tem que correr atrás. Você não pode esperar que caia a vaga no seu colo, porque ela não vai cair. Você tem que se É. esforçar sim, né? Mesmo se você vier de uma família que tem condições de pagar um curso de medicina, tem que ter esforço, né? Porque mesmo Sim. as universidades particulares de medicina, a concorrência é muito alta, tá? Então você tem que ter bastante. Para tudo na vida, eu acho que a gente tem que se empenhar. Mas foi o que eu disse, né? Enquanto na Federal do Rio de Janeiro a nota de corte foi 822 para medicina, a administração 696, ciências da computação 710, direito 758, educação física 663, farmácia 731, jornalismo 723, medicina veterinária 757. Tá ali na casa dos 600, 700, mas 600, 700 já é uma boa nota. Você tem que. E eu Sim. falo sempre para os alunos que quando você vai corrigir exercício, você fala, 50% tá bom. Não, para você começar a brincar, para competir, é 70, 80, 90, tem que estar alto. Não dá para ficar Eu não brincando aí aceito nos menos que 50, 90. 60. Pior, né? Infelizmente é isso mesmo, é a realidade. Quero te agradecer muito, Ana, foi um prazer. Você quer falar mais alguma coisa? Cortou. Você pode falar de novo? Ah, não, não tem mais nada pra falar, não. Eu acho que o Matheus tem muita coisa pra falar ainda e eu não quero, né, ocupar mais tempo dele.
Eu dividi as perguntas assim para eles falarem. Então, o Matheus também vai se apresentar, o Matheus também vai falar de intercâmbio. Então, eu me despeço de você e vou convidar aqui o Matheus para entrar com a gente. Tá bom? Tá. Beijo, muito Tchau. obrigado. Foi muito legal. Bem, vou tirar. Vou chamar o Matheus. Cadê o Matheus? Matheus aqui. Vamos lá, Matheus. Agora é a vez do Matheus. Tô convidando o Matheus. E aí, Matheus, tudo bom? Boa noite, professora. Tudo bem? Gente, essa pessoa tá com voz de homem. Ele me assustou quando eu fui falar com ele. Era um pirralho quando eu comecei a dar pra ele. Lógico que, assim, nos meus 20 anos que eu tenho, não vamos nos entregar tanto assim, né? Mas, gente, era muito novo. Esse rapaz tá com voz muito de homem. Tá lindo. Como você tá? Tudo certo, professora. E aí? Tô bem. Eu queria também, né? Então, esse é o Matheus, irmão da Ana. Ele é estudante de engenharia agronômica na Exalc, que é USP. Agora ele tá lá em Piracicaba. A Ana estava aqui em Ferraz de Vasconcelos, onde a gente mora, e agora ele tá lá em Piracicaba, na república dele. E o intercâmbio dele foi no mesmo estilo da Ana Luísa, só que para Bélgica, né? Eu queria que você começasse contando um pouquinho sobre você e sobre a sua trajetória até o momento. Porque, assim, quando eu fui combinar com ele, ele falou: ai, desculpa, teacher, mas eu acabei de vir da fazenda, que eu tô em colheita, né? Então, conta um pouquinho como funciona aí isso, como tá a sua trajetória, o que é o seu curso. Fala um pouquinho pra gente. Certo. Meu nome é Matheus, eu tenho 22 anos. Eu fiz intercâmbio para a Bélgica quando eu formei do ensino médio, em 2015, se eu não me engano. Sim. E morei um ano fora. E quando eu voltei, eu prestei vestibular e entrei aqui no Exalc, né? No campus da USP de Piracicaba. Eu faço engenharia agronômica, um curso voltado para produção agrícola. E que acaba sendo um ramo muito interessante para seguir, principalmente no Brasil, onde a economia é basicamente voltada para o agronegócio ainda. E, bom, como a teacher falou, esses dias eu estava na fazenda, eu acabei atrasando para respondê-la, porque a gente estava em colheita, então tá meio corrido, mas é bom. E fala pra mim qual foi o seu percurso para você entrar nessa faculdade, qual vestibular você prestou, conta um pouquinho pra gente. Ian, pera só um minutinho, eu vi que o Ian entrou. Ian, eu vou te mandar uma mensagem, eu preciso de você falando aquela palavra lá que é maravilhosa pra mim, tá? Depois a gente combina. Fala pra mim um pouquinho, então, como foi a sua trajetória de vestibular? Porque, deixa eu só fazer um lembro. O Matheus, ele se formou, né? Na verdade, ele se formou nessa transição do intercâmbio. Ele estudou lá, que a gente vai falar um pouco da Bélgica, e ele voltou, e ele já passou no ano que ele voltou. Então, me conta um pouquinho do seu estudo, como foi, e das provas que você prestou. Certo. Eu passei pela FUVEST. Aliás, eu prestei a FUVEST assim que eu cheguei no Brasil, praticamente. Eu fiz um cursinho no Maximize, aqueles cursinhos que é no segundo semestre do ano. E eu estudei por uns 3 meses, já teve prova e já foi. Porém, o que eu dei sorte é que o curso que eu escolhi realmente, a nota de corte é muito menor que, por exemplo, a de medicina da Ana, né? Então, eu consegui passar tranquilamente até. Claro, tipo, antes da segunda fase, foi eu trancado no meu quarto umas 2, 3 semanas ali para estudar, mas deu bom. Muito legal. Você passou só na USP ou você passou em mais alguma, Matheus? Que você prestou outras? Eu passei na UFSCar, na Unesp e na Unicamp também. Só que eu optei pela USP. O que eu costumo falar, né? Eu sou um pouco suspeita desses dois, que eu gosto muito, que eu dei aula para eles, mas eu também trabalho com a mãe deles. E eu costumo falar que uma coisa que foi muito positiva no seu intercâmbio é o jeito que você teve aula na Bélgica, né? Conta um pouquinho como era a sua rotina na escola na Bélgica. Então, a escola da Bélgica é bastante diferente, né? Aqui no Brasil, a gente tem todo mundo estudando as mesmas aulas até o terceiro ensino médio. Na Bélgica, eles já dividem, né? Então, eles já vão direcionar a pessoa para a área que ela tem mais aptidão. Então, a partir da 8ª série, se eu não me engano, tipo, já separam as pessoas que vão fazer matemática e ciências. Então, tipo, vai ter as outras matérias, mas com um foco muito mais em matemática e ciência. Ou se não, economia e assim por diante. Eu sempre me dei bem com exatas aqui no Brasil, então quando eu fui para lá, eu optei por fazer matemática e ciências. Eu me arrependo um pouco,
porque realmente eles já estavam tipo, há 3 anos estudando matemática e ciência, então eles já estavam num patamar muito à frente, coisa que eu aprendi aqui mesmo na faculdade. Então, foi meio difícil de acompanhar no começo, ainda mais em outra língua, mas depois a gente foi pegando jeito. Legal. Mas diferente dos outros intercambistas que eu acompanhei, você, como você escolheu essa área de exatas, você foi tendo aula mesmo. Por mais de ser mais difícil e coisa e tal, você o ritmo continuou forte, porque a gente tem um ensino no luterano puxado. E aí você continuou com esse ritmo puxado, se adaptando ao idioma, mas como exatas, querendo ou não, é uma língua universal, você conseguia ter noção do que estava acontecendo. O que, na minha opinião de professora, ajudou muito, porque a gente teve pessoas que foram para o intercâmbio e não tiveram aula a aula. Então, assim, deu um gap, né? Ficou, acho que, uma coisa faltando que teve que correr atrás quando voltou aqui. Eu acho que isso da Bélgica, de todos os países que eu já vi os nossos alunos irem, a Bélgica foi a que eu achei mais exigente. Sim, o meu Rotary Club de lá, a minha família, a minha escola, eles, tipo, falavam que eu tinha que fazer as provas finais e tudo mais, então... Não era só... porque eles precisavam fazer para se formar aqui também, que fazia uma parte, né? Esse gancho. O Matheus e o Piacentini foram os primeiros que eu assinei para irem, né? Vocês foram os 2 primeiros que puxaram a leva e aí foi um monte de aluno. Bem legal. Fala para mim, qual é a importância de dominar a leitura em inglês durante uma prova de vestibular? Porque a prova de vestibular é leitura e interpretação. Na sua opinião, que você passou aí em tudo isso que você falou, qual é a importância de dominar a leitura do inglês? Então, o vestibular é muito concorrido, né? Então, se você domina a língua, domina a leitura, já é 5, 7 questões ali que você tem garantida, porque realmente não é um inglês muito puxado, né, que a gente tem nos vestibulares. Exato. É um básico, interpretação de texto e tudo mais. Então, acho que quem tem essa base já do inglês já sai com muita vantagem, já com 5, 7 questões já no bolso. E é possível, mesmo quem nunca fez escola de idiomas, eu vou depois postar um depoimento de um aluno meu, Kennedy, hoje ele é mestrando, ele é biólogo, faz mestrado, e ele não teve essa oportunidade de estudar inglês, isso foi só com a boa vontade dele, com a prática, e as técnicas de leitura que ajudam muito na hora de leitura, que aí você vai no seu foco só no que você precisa, né? Que a ideia de tudo, né, falar de intercâmbio, é falar de vestibular, mas é falar para o povo assim, gente, inglês vai te subir uns pontos na hora de, no caso, prestar uma prova e conseguir uma nota maior para competir. Bem legal isso. Agora me fala assim, né? Como foi a sua adaptação ao holandês? E aí você me falou que morou na parte da Bélgica que falava o holandês. Qual foi o seu contato com o francês? Porque o francês lá também é língua oficial. Fala um pouquinho pra gente. Quando eu cheguei na Bélgica, a minha comunicação era basicamente em inglês, né? Todo mundo fala inglês lá. Foi uma coisa que eu me assustei. Tipo, idosos na rua, eu parava e conversava em inglês. Não é a nossa realidade. A gente a gente está na posição 53. A nossa proficiência aqui no Brasil ela é baixa. É muito discrepante com a realidade de outros países. Então, na Bélgica, quando eu cheguei, era basicamente inglês. Falava inglês com todo mundo, não me limitou em nada. Conseguia me virar super fácil. Porém, eu acho que para você entrar na cultura, para você conhecer uma cultura, você tem que falar a língua do povo de lá. Então, eu acabei me esforçando bastante, aprendi o holandês. Só que mesmo assim, eu não parei de falar inglês constantemente durante o meu intercâmbio, porque eu tinha contato com vários intercambistas do mundo inteiro. Então, quando a gente se encontrava, era sempre inglês, que é a língua universal, né? Bem legal isso. É o que ele falou, é a língua universal. Não é a língua mais falada do mundo. A língua mais falada do mundo é o mandarim, porque tem a ver com o número de habitantes nativos que falam aquela língua. Mas o inglês é a língua dos negócios, é a língua acadêmica, é a língua das viagens, porque é a língua que comunica todo mundo. E aí é o meio também de você se enturmar, fazer amizade, porque como eles vão pelo Rotary, tem as reuniões, né? E aí todos os intercambistas que estão naquela região acabam se encontrando. E aí vão falar em quê? Em inglês para conseguir se comunicar. Muito legal. O pessoal que é da América do Sul, que fala espanhol, que é muito próximo do português,
a gente ignorava o portunhol e falava inglês. Não dá. Gente, para falar um português, eu sou uma coisa, assim, é horrível. Eu não consigo enrolar aquela língua para falar espanhol. Me sinto uma pata-choca falando espanhol. Então, vai no inglês logo, que aí já treina. Exatamente. Quando viaja para país que fala espanhol, ai, eu fico deixando meu marido e vai lá treinar seu espanhol. Que às vezes eu não quero chegar falando inglês, umas caipirices, às vezes, que acontece. Mas se joga, sempre tem alguém que fala. Eu não sei falar o portunhol, o espanhol, nada. Não dá certo, não. Agora, a gente entrando um pouquinho no intercâmbio, a gente, né, com a ajuda da Ana, explicou esse lance de ir e vir. Marielle, a gente respondeu a sua pergunta, como é a escolha da família. Não tem escolha. É a família que vai também participar do intercâmbio no outro país, é a família que vai estar disponível. Então, conta para mim como foram as suas famílias. E como funciona, se tem visto, documentação que vale a pena reforçar. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu dei muita sorte que eu caí em 3 famílias maravilhosas, me dei super bem com todas elas. E eu acho que esse foi um ponto totalmente diferencial do meu intercâmbio, porque eles me levavam para viajar, me levavam para vários lugares. E a gente tinha uma relação muito, muito boa mesmo. Qual era a outra pergunta mesmo? Tem parte de visto, né, no país, tá. a papelada, documentação. O país tem visto, sim, para entrar lá. Na verdade, você pode ficar 3 meses, se eu não me engano, você permanecer lá sem o visto. Então, eu conheço gente que optou por não tirar o visto no Brasil e tirar lá para fazer intercâmbio. É muito arriscado, então preferi já garantir aqui no Brasil mesmo. Mas é basicamente isso. O Rotary ele vai fornecer todos os documentos necessários para tirar o visto. Então, é tranquilo de conseguir. O legal de ir num programa como esse, do Rotary, é que tem a agência dando apoio, tem a experiência do Rotary, porque isso aí já é um intercâmbio que acontece há muitos anos, então é bem estruturado. As famílias, a família do Matheus, os pais dele foram entrevistados pelo Rotary, passaram por prova. Não é assim, o Matheus quer ir e nem sonha quem são os pais, né, do Matheus. Como tem a troca, né? Como a Roseli disse aqui, ela recebeu 5. Ela mandou 2, mas ela recebeu 5. Porque vai trocando de casa, né? Então, todo mundo se envolve nisso. Quando o Rotary seleciona as famílias, apesar de você não poder escolher, quero ir com essa família, pelo menos quem manda o filho tem aquela segurança. E quem vai também, porque quando a gente chega primeira semana num país estranho é muito complicado, né? A primeira noite que eu cheguei nos Estados Unidos, a minha porta não trancava. O problema não era a porta trancar, é que aí a do banheiro também não trancava, não sei. Minha mãe ficou falando, ai, cuidado, nossa, toma cuidado, vai menina, ainda mais menina. A Roseli passou por isso com a Ana Luísa também. E aí não trancava, e eu morava no basement, meu quarto era no porão. E eu sou cagona que, meu Deus do céu, eu passei uma semana para dormir assistindo o programa que vendia omeleteira. Uma semana, porque eu tinha medo, é diferente. Parece que você não tinha tanto contato. Ninguém foi ver se a família era boa mesmo, no tipo de intercâmbio que eu fiz. Simplesmente a família falou, eu quero uma babá, eu quero uma au pair. Nesse intercâmbio que você fez, eu acho isso muito, muito legal. A Ana explicou um pouquinho da parte financeira. Você tem mais alguma coisa para falar de como funcionava? Fala para mim também o que você acha do custo de vida na Bélgica. Lógico que quem converte não se diverte, né? Se eu ficar convertendo, nossa, uma água custa 1 euro, quanto tá o euro? Você não vai beber uma garrafinha d'água nunca. Se a gente pensar, 1 é 1, 2 são 2, o que você acha do custo de vida na Bélgica ou na Europa? Porque eu sei que você teve bastante oportunidade de viajar. E essa parte financeira, como é que funciona? Fala um pouquinho mais. Bom, o intercâmbio pelo Rotary é muito mais barato do que pelas outras agências, né? Eles não vai visar o lucro em si. Então, o dinheiro que você paga enquanto aqui tá aqui no Brasil parcelando para ir para o seu intercâmbio, ele vai meio que voltar para você na frente, porque o seu Rotary de lá ele vai te dar uma mesada todo mês. Eu ganho 100 euros. Falando 100 euros parece muito pouco, né? Porque ainda mais se a gente pensar o que eu faço com 100 reais, você não faz nada. Nada. Só que lá com 100 euros eu conseguia me virar super bem. Por exemplo, eu ia fazer um café da tarde, qualquer coisa, eu gastava 2 euros. Então,
Era, esses 100 euros ele dava por mês. Minha mãe ainda dava Rendia, né? vezes. Rendia bem. E isso eu tô falando mais de Bélgica, né? Eu fiz uma viagem Sim. para a República Tcheca e, e lá é muito barato, porque a moeda é outra também, é coroa, se eu não me engano. E, por exemplo, a cerveja é mais barata que a água lá. Então, para quem chegou lá com euro, Que a gente tá... tristeza, né? Que Nossa, uma tristeza. tristeza. Nossa, Porque péssimo isso. Muito legal. Eu vi que o Pedro entrou agora também. Eu quero chamar o irmão Piá, são os três que foram. Acho que seria muito legal uma conversa com eles. Finaliza pra gente, Matheus. Fala se você acha que o intercâmbio vale a pena. Se esse intercâmbio está te ajudando no seu curso, se ele pode vir a ajudar a abrir portas, se tem intercâmbio aí na Exalc. Fala um pouquinho disso pra gente começar a finalizar. eu acho que intercâmbio vale muito a experiência, muito mesmo. Como a Ana falou, você vai uma pessoa, volta a outra. Você volta depois de um ano em outro país, vivendo sua vida, aprendendo várias coisas novas. Então, acho que é muito válido fazer. Aqui onde eu tô, na Exalc, tem bastante intercâmbio e tal, só que é mais intercâmbio acadêmico. Então, eu não me interesso tanto por, não sei, desenvolver uma pesquisa fora. Eu não tenho vontade. Mas mesmo assim, tem como fazer intercâmbios aqui pela Exalc. Eu tenho dois meninos que moravam aqui comigo na República, que eles estão na Holanda. Inclusive, agora um entrou aqui para assistir a gente. E eles estão lá na Holanda vivendo. Voltam no final do ano. Então, tem bastante oportunidade, sim. Bem legal. E você está gostando do curso, Matheus? Era o que você pensava? Sim, eu gostei muito. Aliás, muito da minha decisão por prestar por engenharia agronômica e agronômica foi por causa do meu intercâmbio que eu vivi na zona rural da Bélgica. E eu vivi em famílias que eram produtoras, então Olha que eu legal. gostei muito disso. Acabei voltando prestando e aqui estou, né? Ano que vem, se Deus quiser, É. forma. O interessante foi que vocês dois falaram que, em outros pontos positivos do intercâmbio, um deles foi a decisão de profissão a seguir, né? A Ana, com essa Sim, vivência com a família que tinha o médico, com muitas histórias para contar, e você com essa vivência de localização. Porque, assim, para quem não é aqui da região, Ferraz de Vasconcelos é uma cidade bem sem nada, né? Bem complicada. Então, essa vivência é importante. Qual é a idade para esse intercâmbio que vocês fizeram, Matheus? Tem uma faixa etária, eu não esse lembro. intercâmbio que a gente fez, isso aí vai variar muito de país para país. A Sim, mais Bélgica, ou menos. quando eu fiz intercâmbio, na Bélgica ainda me aceitava porque tinha 18 anos, eu acho, se eu não me engano. Mas, por exemplo, tem países que é só até 17. Tem, por exemplo, o México, que na época era até 20 anos. Então, vai variar de país para país mesmo. É. Então, esse intercâmbio que a gente fala agora aí é bem legal para quem está na faixa etária do ensino médio, para começar a planejar, para quem tem filho nessa faixa etária. É claro que tem outros, mas esse é um modo, porque assim, intercâmbio, se você for numa agência e for pagar tudo, sai muito caro. Foi por isso que eu optei pelo meu intercâmbio de au pair, que eu vou falar nessas próximas semanas com o pessoal, porque é bem mais barato. E aí também o custo de vida, como o do Matheus foi pago antes, como eu que trabalhava nos Estados Unidos para ganhar meu dinheiro, a gente, como a Ana disse, a gente acha que a gente é rico, porque a gente não converte, a gente recebe na mão em dólar, a gente recebe na mão em euro. E mesmo numa viagem, quando você tiver, quem converte não se diverte, porque a nossa moeda é muito desvalorizada, vale pouquíssimo, o dólar aí tá batendo R$ 6. Então, mesmo se você tiver a oportunidade de uma viagem, lembra que quem converte não se diverte, porque senão você vai surtar com uma Coca-Cola a 2 euros. Você vai falar, Vai não vou beber acertar. Coca-Cola. Não Não vai dá dar para fazer certo. a conversão. Não dá. Eu fico muito feliz de receber, fico muito feliz por vocês dois. É, Só fala uma coisinha, como tá as aulas em pandemia aí? Mudou? Tá com aula online? A gente está Que tendo a aula online, Fazenda não dá, aula né? por EAD. Então, a Fazenda, até por isso eu tô aqui em Piracicaba, porque eu tô tendo que ir lá acompanhar algumas coisas. Mas a aula está sendo EAD mesmo. Saiu um comunicado da USP que vai estender ainda bastante aí no segundo semestre. Tem nem perspectiva ainda. Tá, bem legal. Fala uma coisa. Ah, você mora em República. Como é? Você já morou com a mamãe e o papai, você já morou em casas de família em outro país e agora você mora em República. Como é essa experiência de República, Matheus? Outra coisa que eu também acho que mudou muito minha vida, eu aprendi muito aqui dentro. Porque a gente mora numa
casa que, apesar de muito grande, a gente morava em 15 pessoas aqui. Eu dividi tudo, basicamente tudo. E eu acho que isso é uma coisa que sintou bastante a minha vida. Eu conheci muita gente morando em república. Então, é outra coisa que também recomendo. Se for morar longe de casa, a República pode ser Morar uma longe. boa opção, dependendo do seu perfil. Legal. Só para a gente finalizar, eu tinha pulado aqui uma pergunta. Oi? Agora você Não, sabe foi. cozinhar e sabe o preço de tudo, Matheus? Antes não sabia nada? Sabia, mas Muda. muda Mas totalmente. agora você está ali, né, na linha de frente, digamos assim, do mercado, fazendo as coisas. Eu tenho uma última pergunta que eu pulei essa aqui nas minhas anotações. Você usa o inglês hoje em dia na faculdade, nas aulas, em trabalhos? Como é isso? Então, ainda acabo usando inglês, sim. Tem vários professores na faculdade que eles disponibilizam pesquisas em inglês para a gente ler, para fazer alguma atividade, algum relatório. Então, acaba que o inglês ainda é importante, sim, aqui durante a faculdade. E para vários trabalhos ou coisas do tipo, você tem que acabar buscando uma literatura de fora, porque a literatura aqui no Brasil não é muito proeminente nesse assunto. Então, me ajuda em todos esses momentos. Muito legal. Eu quero agradecer você e a Ana novamente por terem participado, todos vocês que assistiram, as perguntas, né, que a gente recebeu antes. Espero que vocês estejam gostando. E o foco mesmo do projeto Além do Verbo To Be é que algumas pessoas, como a Ana e o Matheus, tiveram a oportunidade de chegar ao ensino médio já com uma boa bagagem de inglês. Eles tinham uma boa bagagem. Hoje, com certeza, eles estão bem melhores porque é vivência, é prática. Mas também é focado em quem não está tendo acesso, né? Ainda mais durante essa pandemia, tem muita gente sem aula, muita gente em ano de vestibular, então é para ajudar. O Além do Verbo To Be não é focado só no vestibular. O Além do Verbo To Be é focado na vida, em vivência, em viagens. Porque assim, você pode falar, não quero falar inglês, não vou trabalhar com inglês, eu vou ter tal coisa. Mas você não sonha em viajar, você não sonha em conhecer outras culturas, é o inglês que vai, né, fazer isso acontecer com mais facilidade. Não é impossível viajar para outro país sem falar inglês, mas falando vai ajudar muito mais. Certo? Tem mais alguma coisa para falar, Matheus? Deu uma travadinha agora aqui, não sei se é o meu ou ele. Agora voltou. Voltou? Então, só para Voltou. agradecer aí pela conversa. E eu acho que é isso mesmo que tinha para falar. Tá ótimo. Eu me despeço aqui do Matheus e de vocês. Agradeço todo mundo que assistiu. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, Matheus. Obrigada novamente, Ana. Fico muito feliz. Muito sucesso aí. Esse ano vai. E que tenha todas, né, Enem, que tudo dê certo e essa pandemia passe logo e que a gente volte à nossa normalidade dentro do que for possível. Tchau, gente. Boa noite. Bye, bye. Boa noite. Tirei o Matheus já, agradeço todo mundo que assistiu, muito obrigado quem participou, quem mandou aqui os coraçõezinhos, quem indicou a gente, compartilha com quem você sabe que isso pode ser útil. Às vezes é um incentivo, se planeje para fazer uma viagem. Quando eu era adolescente, eu nunca tinha saído do estado de São Paulo. É possível com planejamento, seja fuçado. Eles conseguiram arranjar esse intercâmbio que se enquadrava na realidade financeira da família deles. Existem outros, existem bolsas de intercâmbio. A gente vai falar sobre tudo isso, é só vocês acompanharem o canal. Indica a gente o Além do Verbo To Be no Facebook, no Instagram, no YouTube. Acompanha. Obrigado pela participação de todo mundo. Não vou falar o nome de todo mundo, mas eu li todo mundo que entrou para eu não esquecer ninguém. E é isso, gente. Tchau, tchau. Obrigada por tudo. Tá muito legal falar com vocês.